A gente, desde o primeiro programa do Encontro, nós já passamos de 1000. Desde o primeiro, a gente fala aqui sobre adoção. É um tema que é super importante ser falado, porque tem muita gente querendo ser mãe, tem muita criança e muito adolescente precisando de uma família. Só que quando chega uma determinada faixa etária, fica muito difícil essa adoção. Eu vou contar para vocês hoje uma história que está completando 1 ano, que é realmente inspiradora, emocionante, porque ela começou quando uma família assistiu a um vídeo de crianças que desejavam uma família. E a partir desse vídeo, é como se houvesse uma conexão entre a família e o jovem que estava precisando ser adotado. Vamos ver o vídeo. Eu não acompanhei os primeiros passos dele. No primeiro dia de escola dele, eu não estava lá. Eu passei 5 anos no abrigo, não recebi nenhuma visita da minha tia, de ninguém. Queria encher a casa de filhos, mas não vieram esses filhos, né? Somente os pais que estão querendo ser pais e que não estão conseguindo, que sabem do sofrimento, da angústia. No primeiro jogo, a gente não sabia que essa campanha seria para lançar para a gente ser adotado. A adoção se concretiza quando eles adotam os pais. Na hora que eu vi ele... Assim que eu terminei de ver o vídeo, eu já falei, que jeito você busca aí? Enquanto ele estava vivendo lá a experiência dele, tão difícil, que eu sei que foi, eu não estava aqui também feliz completamente. Estava faltando um pedaço. Achavam que eu ia demorar a chamar eles de pai e mãe. Já tinha isso na minha cabeça já. Quando eu fosse ter minha família, a primeira coisa que eu ia falar é chamar de mãe e de pai. Muito lindo, né? E a gente está recebendo o Williams aqui, o irmão dele, o Lucas, a mãe, a Viviane, e o pai, o Cláudio. Você disse ali no vídeo, e o vídeo realmente fica muito bonito, que você não sabia que era uma campanha de adoção de que você estava participando. Como é que foi dito para você que uma família tinha se interessado em adotar você? Então, primeiramente, bom dia a todos. No primeiro dia que eu fiquei sabendo que a gente ia participar desse projeto, eles falaram pra gente que a gente ia pro campo só para torcer pro time, para acompanhar o time. Porque essa é uma campanha do Esporte Clube Recife. Sim. Que adote um pequeno torcedor, leva os meninos e as meninas para um jogo. Só que aí você então soube que vocês iam assistir o jogo. Essas são as imagens do dia em que eles foram ver o jogo. Essa aí acho que foi a primeira vez que a gente foi no campo, né? Aí a gente a gente assistiu o jogo, fez umas gravações lá. Sim. E a gente voltou pro abrigo outra vez e a gente foi no campo umas 3 vezes, né? Aí da segunda vez que ele chamou a gente, ele falou pra gente que esse vídeo ia ser lançado na internet, ia passar no jornal e pediu pra gente expressar a nossa vontade de ter uma família. E eu era o mais tímido, na verdade, né? Eu era o mais tímido deles, eram 43 crianças, eu era o mais tímido, não queria gravar e eles ficaram insistindo até que eu fui, né? E no vídeo a gente expressa a nossa vontade de ser adotado, né? Porque a gente no abrigo, eu já fui abrigado já com a idade mais acima, fui abrigado com 12 anos. Você perdeu sua mãe com 2, né? Perdi minha mãe bem novinho. E depois chegou a viver com a sua avó e depois foi morar num abrigo, né? Pois é, primeiro eu perdi meu irmão, eu não cheguei a conhecer, depois eu perdi a minha mãe, depois o meu pai, depois a minha avó. Aí eu já estava só, né? Eu morei um tempo na rua, depois eu fui abrigado. E já cheguei no abrigo já grande. Com 11 anos, Com 11 anos. Então, essa idade, assim, é muito difícil as pessoas adotar, porque geralmente as pessoas têm muito preconceito em adotar jovens e adolescentes. Mas, Viviane, o que ele disse? Ele falou que gravou. O que ele disse que fez com que você se interessasse e dissesse, é o filho que eu quero? Então, desde a primeira vez que eu vi o vídeo, ele é o primeiro que fala. Na verdade, eu nem escutei o que ele estava falando. Na hora que eu vi, eu já senti que era o meu filho que estava ali. E eu não tive dúvidas. Naquele momento, eu já chamei o meu marido e já falei com ele, achei o nosso filho. Vamos ver o que ele disse nesse dia? Vamos ver um trecho do que ele disse. O que eu mais queria era ter uma família. Mas se fosse esporte, ia ser bom demais, né? Esporte é minha vida, poxa. Havia muita energia, muita alegria ali, né? De um menino muito sofrido, né? Sim.
E tem uma frase que ele fala no final, que a esperança é a última que morre. E essa frase também era minha e do meu marido, que sempre foi o sonho de ter mais um filho. Você tem um filho e ele tem um, Sim. é isso. E juntos vocês ainda não tinham nenhum filho? Nenhum filho. E vocês estão juntos há quanto tempo? Há 10 anos. Aham. Então, a esperança também nossa é a última que morre, né? De ter um filho por adoção, que era o nosso sonho desde quando a gente se conheceu. Aham. Muito interessante, né? Tá chorando de novo, Sharon. Sabe por quê? Desculpa. São os hormônios, gente. É porque, assim, você amar o seu filho que você gera, tá ali, é seu. Você abrir seu coração pra amar uma outra pessoa. Ai, desculpa. Não. Eu acho lindo, sabe? Eu admiro vocês, porque você abrir a sua vida inteira, o seu coração inteiro pra uma pessoa. Ainda mais um jovem que você nunca viu, que você não sabe, você não conhece. Eu admiro, eu queria muito poder fazer isso também. Eu quero e eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Eu tenho o sonho de adotar. Então, eu fico feliz e emocionada porque é muito mais amor do que o que eu tenho aqui. Entendeu? É um amor que vem, eu não sei de onde. É muito forte isso. Então... Ela pode te dizer, né, que ela tem... Sharon, eu quero te dizer o seguinte, não tem diferença. Eu também tenho um filho biológico. E da mesma forma que a gente conversa com o filho na barriga, eu também conversava com meu filho pelo vídeo, eu conversava mentalmente. Então, o processo é muito parecido. O filho não está ali, né? Igual você também disse ali, que não está vendo o seu filho ainda, o rostinho dele. Eu via o meu filho pelo vídeo e antes do vídeo eu já sabia que ele existia. Eu sabia que ele já estava aqui no mundo. Então, eu podia conversar com ele também. Eu vou pedir para o promotor Rodrigo Medina, depois eu vou conversar mais com vocês para vir até aqui. Ele é de um outro projeto aqui, ele é coordenador do projeto Quero uma Família do Ministério Público do Rio de Janeiro, com crianças e jovens que estão fora das preferências. Porque, na verdade, a preferência ainda é qual, doutor? A preferência nacional são crianças de 0 a 3 anos. E a gente vê que tem muitas crianças e adolescentes que vivem em situações de acolhimento e que nunca vão ter oportunidade de viver com uma família. Então, com base nessa ideia, a gente desenvolveu pelo Ministério Público do Rio um projeto, na verdade é um sistema chamado Quero uma Família. Nesse sistema estão crianças e adolescentes fora desse perfil, crianças mais velhas, crianças e adolescentes de grupos de irmãos... Que não podem ser separados, Que não podem ser separados por causa do vínculo ou com algum tipo de doença ou deficiência. E pessoas de todo o Brasil podem mandar sua documentação, tem que ser habilitados à adoção pelo Cadastro Nacional, tem uma sentença de um juiz. Eles já estavam no cadastro, esperando a adoção. Podem encaminhar a documentação e visualizar essas crianças que têm muito potencial e estão em busca de uma família. E tem dado resultado? Tem dado resultado. A gente tem muita busca por grupos de irmãos e já tivemos recentemente um caso de muito sucesso de adoção de um bebê com microcefalia, que é um problema super atual. Bastante, é verdade. Deixa eu ver aqui com o Fábio. O Fábio é do Esporte Clube Recife. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Tudo bom? Me diga uma coisa, vocês lançaram a campanha quando? Setembro de 2015. De lá para cá, quantas crianças vocês conseguiram encaminhar? 19 adotadas de um projeto de 43 crianças. Todas mais velhas? Todas adoção tardia, a partir dos 7 anos. A ideia do esporte, na época, era colocar luz sobre o tema, fazer com que isso virasse o papo da mesa da família. A gente não esperava que a gente pudesse ter 19 adoções. A gente não esperava que o William pudesse encontrar a Viviane e o Cláudio. A gente tem conhecido e vivido muito próximo da família. A gente vê o amor que eles têm sentido. Então, assim, de alguma forma, o Esporte Recife se tornou o segundo clube de todo mundo. Agora, é uma ideia que pode ser rapidamente exportada para qualquer outro clube, né? É uma ideia que pode ajudar muitas outras crianças. Porque o futebol tem essa força, né, doutor? De atrair o olhar e ali está todo mundo prestando atenção nisso. É uma dinâmica do empreendedorismo social que olha problemas sociais e pensa em soluções em escala. Agora, nesse momento, o Cruzeiro está começando em Belo Horizonte, outros clubes já estão começando a falar sobre isso. Então, que bom que o esporte, de alguma forma, pôde inspirar e colocar essa pauta na pauta do país. Eu quero mandar um beijo para dona Lúcia. A sua mãe? Minha mãe. Claro, tem o direito. Cláudio, me diga uma coisa. Houve alguma necessidade de convencimento ou você teve a mesma paixão ao ver o William como seu filho logo de início? Fátima, tudo tem a questão a ver com o desejo. De alguma maneira, até o filho biológico a gente tem que adotar. Então, eu e a Viviane, desde o dia que nós começamos a namorar,
né? E eu fui muito ousado, né? Que eu pedi a Viviane para namorar, noivar e casar. Mesma hora. Mesma hora. E já falamos sobre isso, de ter uma família grande. Eu venho de uma família grande, aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para minha mãe, que está num momento muito difícil da vida dela. Foi muito difícil ter vindo aqui hoje, porque ela sofreu um acidente. E hoje, nesse momento, ela está no CTI, lá em Belo Horizonte. E com 92 anos, foi um momento muito delicado. Vai receber certamente a energia de todos nós Isso, aqui para a então, recuperação um grande abraço, dela. Uma grande guerreira, teve só 15 filhos. Nossa! E eu vim no meio de uma família grande, né? E eu tinha esse desejo de ter muitos filhos, inclusive de filhos, né? Não biológicos, adotivos. Porque na minha família tem vários casos que foram bem-sucedidos. Né? Então, não foi difícil me convencer, porque eu já estava convencido. Agora, Lucas, nenhum preconceito? Porque muitas vezes tem um preconceito da chegada. Não, minha mãe sempre teve vontade de ter outros filhos, sempre teve vontade de adotar. Eu só tive que amar. Só tive que... E a gente se dá muito bem. Já se dá bem assim, Williams? Se dá bem demais. E logo quando eu cheguei aqui, ele me levou para conhecer as praças, me levou no jogo do Galo. E o mais importante é que ele chegou para mim e falou: Williams, você não ganhou só uma mãe e um pai. Você também ganhou um irmão e o que você quiser, você pode contar comigo, que eu estou aqui para lhe abraçar. Eu acho que uma história assim, doutor, muita gente deve ter medo. Eu acho que a palavra, infelizmente, é essa, mas tem muita gente que deve ter medo de uma adoção mais tardia, porque acha que não vai criar como criaria, que não vai dar toda a informação ou o amor, o que daria nos primeiros anos de vida, e que isso pode fazer diferença. Né? O que o senhor diria de outros exemplos que o senhor vê que funcionam? Sem dúvida, eu acho que a adoção tardia é um tema que a sociedade tem que discutir. Porque das crianças e adolescentes que estão em acolhimento, em abrigo, a maioria já tem mais de 7 anos. Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, nossa estatística, 96% dos aptos à adoção tem mais de 7 anos. Então, a criança que está na entidade de acolhimento, que precisa ser adotada, enfim, ela já tem uma idade de adoção tardia. E as pessoas têm preocupações que são preocupações que têm que ser respeitadas. Porque a adoção tardia ela envolve desafios. A criança ela vai testar o amor, ela vai testar o limite, ela vai testar a aceitação da família e ela vai trazer uma história. Eu acho que o mais importante, Fátima, é o respeito à história dessa criança. Muitos querem o bebê porque entendem que o bebê não vai trazer nenhuma história. Mas toda criança tem dentro de si uma história, mesmo as mais pequenas. Isso precisa ser respeitado e pensado. Carolina, você já pensou em algum momento em ter uma família assim que tivesse mais alguém? Olha, quem fala do desejo de adotar é a Cora. Eu também tenho, mas a Cora sempre falou nisso. Ela, desde pequenininha, pedia um irmão, veio o Tom, mas ela também sempre falou que gostaria de adotar. Né, Cora? Porque eu acho que é um ato muito incrível, né? Você querer adotar um filho que não nasceu dentro de você. Porque quando você tá grávido, você tem um afeto com aquele neném. Mas o fato de você querer acolher uma criança ou um adolescente que você não conhece, né, filha? É muito incrível. E eu sempre chorei muito com esse tipo de coisa. Toda vez eu vou pra cama e eu choro por causa disso. Eu falo, por quê? Que existem crianças que passam, ou adolescentes, ou adultos que passam por isso, de perder pai. De não ter a família, né? De não ter família. Porque família, como a gente estava falando no programa, é uma coisa muito importante. Ter mãe é muito importante. E é uma sensação incrível você poder contar com uma pessoa. Por isso que é tão incrível a relação de vocês dois, entendeu? Você se sente muito diferente hoje, Williams, quando você diz assim, essa é minha mãe? O que isso mudou pra você? Porque, na verdade, antes, quando eu não tinha família, né, eu sentia uma coisa muito ruim dentro de mim, né? Assim mesmo como eu já falei no vídeo. E quando eu via as pessoas brincando com o seu filho na rua, chamando pai, mãe, então eu me sentia... Opa! Então, ele sentia falta, né? É isso que a gente fala, que precisa existir o desejo do filho, né? Quando existe o desejo do filho de ter uma família, a adoção tem tudo para dar certo. E foi o nosso caso, porque ele tinha muito desejo, né, de ter um pai, uma mãe, uma família completa. Então, quando existe esse desejo, é muito mais fácil.
E comigo, particularmente, nem aconteceu os testes, né, que o doutor falou. Ele não te testou? Não. Você tinha certeza de que ela te amava? Eles te amavam? É porque, na verdade, não tem diferença, né? Porque a gente é adolescente, só porque a gente é adolescente, a gente é jovem, mas a gente também precisa de amor, precisa de carinho. Então, a gente também tem essa necessidade de ter uma família. Assim como você precisa, eles precisam. Então, todos nós precisamos. Então, eu nunca testei o amor dela, porque eu sabia que ela me amava muito, assim como meu pai também, meu irmão. Então, o amor deles, por mim, são muito grandes. O amor da família também me acolheu muito bem, fizeram uma festa para me receber. Então, isso também é muito importante para mim, né? O que você diria para ela, que vai chegar domingo aí, Dia das Mães? Vai ser o segundo Dia das Mães com ela? Vai. É? Queria dizer que ela é a mãe mais maravilhosa do mundo e que ela continue sendo essa mãe desse jeito, carinhosa, bondosa, companheira. E que eu vou estar sempre ao lado dela. Quando ela precisar, eu vou estar sempre ao lado dela e nunca vou deixar ela só. Olha que lindo. Ui! Eu confirmo, a melhor mãe do mundo. Você confirma? Eu ia te dar essa chance. E eu queria só abrir uma aspa aqui. Eu queria agradecer ao Fábio, né? Que ele foi o que idealizou esse projeto. Se não fosse ele, a equipe dele, o amor da minha mãe, a minha vontade de ter uma família, eu não estaria aqui. E queria agradecer. Muito lindo. Só vou dizer então uma coisa. Você agradeceu a ele. Agora diz para quem está no abrigo, que está como você esperando. O que você diria para essas pessoas que hoje estão com mais idade? Eu já tive vários colegas que tinham vontade também de ser adotado, né? De 15 anos, 16 anos. E eu também já vivi com eles dentro desse abrigo. E eu acho que o que eles sentem é o que eu já senti antes. Porque teve um exato momento que eu achei que eu não ia ter mais a família. Então, o que eu tenho para dizer para eles é que eles não percam a esperança. Continue tentando, acreditando, confiando em Deus, que um dia eles podem encontrar a família dele. E nunca é tarde pra gente ter a nossa família, né? Nunca, é verdade. Muito lindo. Doutor, eu acho interessante, né? Porque quando nós estávamos para buscar o Williams lá em Recife, eu e Viviane, a gente sempre conversava, né? Será quanto tempo que ele vai demorar para chamar a gente de mãe, de pai? Né? Porque será que ele vai dar, Viviane, será que ele vai me dar de presente no Dia das Mães, ano que vem me chamar de mãe? No primeiro contato no telefone, com a vara da infância lá de Recife, quando a Viviane foi conversar com o Williams, ô mãe, tudo bem? Que dia que vocês vão vir me buscar?